Pablo Costa, sua pergunta para o deputado Lissauer. Sim, bom dia, deputado. Um prazer recebê-lo aqui na Rádio Interativa, no programa Falando Sério. Primeiro, eu preciso manifestar de público, eu falei aqui no ar, mas imagino a correria que o senhor estava e o envolvimento emocional, os meus sentimentos pela perda recente do seu pai. Isso abalou o meio político goiano. E eu deixo aqui de público, agora falando pessoalmente com o senhor, o meu abraço de condolências e de sentimentos devido à perda. E eu puxo esse assunto porque ele entra num aspecto político, porque naquele momento da perda, o senhor falou que abdicava do projeto de deputado federal por conta que sua família demandaria mais, os negócios demandariam mais ali em Rio Verde, e uma presença física mais intensa seria necessária ali. Por isso, o senhor abdicou de uma carreira que todo o segmento político, todo o meio político goiano identificava como, assim, um passo correto, um passo apropriado, deputado federal, uma campanha muito tranquila e com eleição a gente nunca sabe, né? Mas com boa garantia de êxito. E eu realmente não entendi, e essa é a minha pergunta, o que difere a demanda de um deputado federal em Brasília de um senador em Brasília? Porque se a família, os negócios demandavam a presença maior do senhor em Rio Verde e não foi possível como deputado federal, por que surgiu essa possibilidade do Senado? Porque Brasília é a mesma coisa para deputado federal e para senador. Eu não entendi esse processo e eu acho que houve uma perda do caminho do passo normal de um deputado estadual consolidado, de um presidente da Lego, ir para federal e seguir o seu crescimento político natural até ambicionar o Senado, o governo do estado, enfim, o céu é o limite. Mas eu não entendi o que muda na presença do senhor como deputado federal em Brasília e de senador em Brasília, porque para mim é exatamente a mesma coisa e eu fiz essa crítica em público aqui na Interativa e agora eu pergunto para o senhor, tem essa possibilidade. O que difere? Por que para deputado federal não dava para estar em Brasília e para senador dá? Pablo, primeiramente te agradecer aí pelas palavras, pelas condolências. Você sabe que uma perda familiar ela abala muito a nossa convivência, o psicológico e o dia a dia da gente. O meu pai era uma pessoa que tinha um trabalho muito centralizador, estava ativo dentro do seu trabalho e eu me vi com a doença dele com a falta dele, eu me vi dentro de uma responsabilidade familiar de conduzir os negócios da família. E naquele momento, ali no mês de março desse ano de 2022, que foi o momento que definiu as filiações partidárias, de fato eu estava vivendo uma turbulência não só psicológica, sentimental também, e um problema familiar. Que com o tempo as coisas vão curando, vão se resolvendo e a gente vai conseguindo encaixar todas essas peças nos seus devidos lugares. Aí você me pergunta, mas o que diferencia? Em nada. Em nada. Muito pelo contrário, o Senado é uma responsabilidade ainda maior, porque nós temos uma representatividade no estado de Goiás de apenas 3 senadores e essa eleição vai renovar somente um. Então, 1/3 do Senado Federal será renovado agora. Já os deputados federais renovará 513. O que me diferencia? O porquê que eu aceitei esse desafio? Primeiro, naquele momento que eu tinha abdicado, desistido de ser pré-candidato a deputado federal, o PSD, que é o meu partido que eu estou filiado hoje, tinha uma pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Senado Federal. Então não existia espaço para uma candidatura ao Senado Federal. A partir do momento com a desistência, a não vinda de Henrique Meirelles, o próprio partido, através do nosso presidente Vilmar Rocha, me pediu para colocar o nome à disposição, sem compromisso nenhum com o partido de ser ou não ser candidato nas convenções, de ser homologado ou não. Vamos colocar, vamos ver a situação e vamos trabalhar isso. Nós temos o prazo até as convenções. E esse negócio foi tomando um corpo diferente, foi tomando uma musculatura diferente. Depois do PSD, veio os deputados estaduais, veio vereadores de Goiânia, vereadores do interior, setor produtivo, associações comerciais, Federação da Agricultura, Associação de Produtores de Soja, Associação de Produtores de Algodão. O setor produtivo em geral me chamou, fez carta de apoio, moção de apoio para nós podermos rever essa situação.
E aí sim eu fui conversar com a minha família numa situação já mais calma, mais tranquila, de um processo administrativo que eu já tinha conseguido resolver dentro dos negócios. E você sabe que eu sou produtor rural e empresário também na área de comunicação. Eu consegui resolver toda essa situação e vi que era possível conciliar as duas coisas, que é possível a gente continuar dentro do processo político defendendo os interesses do estado de Goiás. Então, de nada muda. Brasília é Brasília, a responsabilidade só aumenta em um projeto de senador. E claro que uma eleição de deputado federal seria teoricamente mais tranquila. Se eu fizesse aí, dentro do trabalho que eu construí ao longo desses anos como presidente da Assembleia, fizesse um trabalho arroz com feijão, eu conseguiria, teoricamente, uma eleição tranquila para deputado federal. Mas o que me move são os desafios, Paulo. O que me move são as dificuldades do dia a dia que faz nós crescermos como ser humano, como político, como empresário. E é isso que eu tenho, que levo dentro de mim. Os desafios a serem enfrentados, ocupar os espaços necessários. Quando eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa, era uma situação totalmente improvável. Vocês se recordam disso. Vocês que acompanham a política, vocês sabem que eu fui em uma eleição que não tinha o apoio do governador, que não tinha a maioria que era governista, obviamente o governador em o primeiro mês do seu mandato, e eu encarei esse desafio, vi a brecha que tinha e consegui ganhar a eleição, ajudei o Estado, fizemos um mandato de independência, mas de parceria com o governo. Mostrei o meu perfil, mostrei para que eu vim. Então agora é da mesma forma. Eu vi esse espaço dentro do meu partido, dentro do processo político democrático, os nomes que estão aí, e sei que dentro dos nomes postulantes eu tenho toda a condição de debater, discutir o estado de Goiás e representar o nosso estado.